Olá, família! Hoje nós vamos estudar juntos Gálatas, capítulo 6, tá bom? Gratidão às mensagens que vocês mandam aqui no YouTube, né? Eu amo quando vocês colocam aqui no final da mensagem que vocês mandam até amanhã, né? E tem gente que até fala que também, quando eu despeço de vocês dizendo até amanhã, vocês também levantam a mão aí dizendo até amanhã, porque é um compromisso de que amanhã vamos estar estudando novamente as escrituras juntos, tá bom? Então, gratidão pelos comentários de vocês. Não deixem de escrever, nem que seja um até amanhã, que é esse compromisso. Aliás, é a parte que eu mais gosto, tá bom? Uma das mensagens que eu recebi aqui, que é da Marli Vieira Alves, ela reparou, né, que agora a abertura da mensagem eu falo, oi, olá família, né? Eu mudei um pouco a abertura. Por quê? Primeiramente, somos todos filhos de Deus. Então, independente, você que está me ouvindo a mensagem hoje, se você é membro da mesma igreja que eu ou não, todos nós somos filhos do mesmo Pai Celestial. Isso nos torna uma grande família. E outra questão também é que todos nós acreditamos que viemos de Adão e Eva, né? Então, por descendente comum, também nós somos uma grande família. Então eu sempre estou. Eu senti de mudar e algumas pessoas repararam aí, tá bom? Então, gratidão. A Marli também, ela citou que a mensagem de ontem, né? Ela falando aqui no comentário dela, que ela gostou do exemplo do semáforo, né? Do sinal que eu compartilhei, tá bom? Então, gratidão a todos. Para quem está assistindo essa mensagem que não é membro da igreja, este sábado agora e domingo, nós temos a conferência geral da igreja, tá bom? Na onde nós temos o privilégio de assistir, né? Os profetas e apóstolos falarem ao vivo conosco, tá bom? Vai ser transmitido pela Rede TV, tá bom? Nesse sábado eu acho que é transmitido 1 hora da tarde e 5 horas da tarde, tá bom? E depois tem no domingo vai ser 1 hora da tarde transmitido também pela Rede TV. Mas de qualquer jeito eu vou deixar um link aqui e vou colocar no topo dos comentários dessa mensagem aqui. Se você não é membro e gostaria de ouvir o que os líderes da igreja estão ensinando, o que os apóstolos e profetas estão ensinando, eu vou deixar o link aí no começo no topo dos comentários, tá bom? É só você clicar, né, que você já vai assistir aí a conferência nesses horários que eu falei, tá bom? Então é isso. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje aqui. Deixa eu pegar aqui Gálatas, capítulo 6, versículo 1 em diante aqui. Vamos lá, diz assim, versículo 1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Bom, aqui vamos por parte, né? Esse versículo 1 diz, né? Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, né? Em alguma ofensa, algum pecado. Aqui, né? No capítulo anterior, o capítulo 5, né? Eu não cheguei a explicar do versículo 16 ali até o versículo 26, fala sobre como se fosse um conflito entre a carne e o espírito, tá bom? E aí algumas pessoas ficam pensando, nossa, isso é um conflito dentro de nós. Mas amanhã eu vou explicar melhor sobre essa parte, né? Da carne e o espírito ficarem militando, né? Como se fosse militar, brigando ali, tá bom? Mas aqui depois de falar da carne e o espírito, para que Paulo, ele não, para que as pessoas não caíssem no erro de dizer, essa é uma luta constante dentro de nós, o crente vive caindo, vive levantando, vive caindo, vive... Esse não é o padrão normal de uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida, regenerada por Deus, ela fica num ponto de tal espiritualidade que o pecado para ela torna-se horror. Ela não fica caindo toda hora no pecado. Então, para mostrar isso, o apóstolo Paulo, então, ele está falando nessa sequência aqui no versículo 1, né? Que diz que o pecado aqui, ó. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa ou em algum pecado, alguma coisa, ser surpreendido. Então significa que nós pecamos, sim, mas isso deve ser uma surpresa na vida de um crente, na vida de uma pessoa regenerada, não toda hora. Vou fazer um exemplo aqui, né? Eu já viajei, né, daqui até Minas, né, de carro. Uma vez eu fui com meu irmão, com a família, e o que acontece? É uma grande viagem, né, de São Paulo até Minas Gerais. Se nesse percurso, né,
furou um pneu, né? Eu posso dizer, foi tudo bem na viagem, furou um pneu, consertou, foi embora, né? A quilometragem, o tempo de viagem que tá ótimo, né? Furar um pneu. Isso é um acidente, isso aí acontece, é algo que nos surpreendeu, mas vai embora, né? Coloca o step ali e vai embora. Agora, se o pneu fura a cada 100 metros, a cada 1 quilômetro, peraí, aí tem alguma coisa errada. Então a vida do crente não pode ser assim, caindo, caindo, caindo. A gente tem que ver qual é o problema, igual o exemplo da roda do carro. Se está furando a cada 1 quilômetro, peraí, tem alguma coisa pegando nessa roda aqui. Vamos ver o que é. Tem que tratar o pecado, tá bom? Tem que cuidar ali para que você não caia mais, tá bom? Então, para descrever, porque no capítulo anterior o apóstolo Paulo fala dessa briga interna entre o espírito e a carne, então para que nós possamos entender, ele coloca aqui que a gente é surpreendido pelo pecado, acontece de nós pecar, mas nós não vamos viver uma vida de pecado, tá bom? Então eu gostei aqui que o apóstolo Paulo já vem esclarecendo esse ponto aqui, né? Ele diz assim: vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Agora, a interpretar aqui quem são os espirituais, né? Os espirituais não é somente os líderes, tá bom? Da igreja, né? Mas aqui está falando de corrigir as demais pessoas ali que caem também em falhas, tá bom? Bom, aqui não significa que está dando uma autoridade para você chamar a atenção todo mundo que está pecando, não é isso, né? Conforme Jesus Cristo ensinou, né, se teu irmão pecou contra ti, vai até ele, né, e reconcilia-te com ele. Então, se ele pecou contra você, aí dá para você resolver com ele. Caso não resolva, você pode chamar a liderança para intervir. Agora, se não é, ele vai explicar um pouquinho mais com o apóstolo Paulo, né? Se não é uma ofensa contra você, o máximo que você pode fazer é chegar na liderança e falar: olha, aconteceu isso e isso, eu vi isso acontecer, e deixa que a liderança tome as providências, chame a pessoa para conversar. É um exemplo simples, né? Você viu a pessoa, talvez, usando cigarro ou alguma coisa assim. Aí você falou para a liderança, mas também você não tem que voltar depois na liderança. A pessoa continua do mesmo jeito. Não, você falou que a liderança é entre a liderança e a pessoa. Às vezes a pessoa está naquela luta, tentando deixar aquela dificuldade. Às vezes você foi contar para a liderança e a liderança já está até sabendo, tá bom? Então, nós podemos ajudar desse meio. Não tudo que acontece a gente ir lá falar com a pessoa, toma vergonha na sua cara. Não, nada disso. Aí você vai afastar a pessoa ao invés de ganhar ela para Jesus, tá bom? Então, os espirituais são todos, tá bom? Mas também aqui não é uma autorização para todos nós chegarmos ali e começar a chamar a atenção de todo mundo, né? Ele continua aqui: guarda-te para que não sejas também tentado. Ah, é também você tem que saber que você também pode cair nessas provações, nesses pecados. Então, ao ajudar essas pessoas a se levantar, você tem que sentir empatia por elas. Não se sentir no sentido de que você é bom e que agora vai julgar as outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele vai trazer isso aqui com mais ênfase aqui, tá bom? Vamos lá aqui, ó, versículo 2. Levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. A carga um dos outros aqui são os sofrimentos, dificuldades, depressão, inclusive desses que caíram em pecado, a gente deve ajudar aliviando eles, conversando com eles, né? Se você tem uma amizade, a pessoa conversa com você, você tem que estar sempre solícito ali e ajudar a pessoa, tá bom? Então isso é carregar os fardos um dos outros, porque ele está se tratando de ofensas aqui em cima. Então é disso que ele está falando. Versículo 3. Porque se alguém supõe ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A pessoa que julga também, pensando, ele fez isso, e não pensa que ele mesmo, ou seja, pensando que ele é melhor do que a outra pessoa, porque ele não cometeu o mesmo erro, isso é um erro grande, né? Seria equivalente a olhar para si mesmo, né? Eu peguei 2 exemplos aqui nas escrituras, né? Lá em Mateus 26, quando Jesus Cristo diz, né, que os seus discípulos se escandalizariam nele naquela noite, né? Pedro pegou e disse, né? Pedro, porém, respondeu, está lá no versículo 33, Mateus 26, 33. Pedro, porém, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei. E aí o Senhor Jesus fala: ainda esta noite me negará, né?
Antes que o galo cante 3 vezes ali, ele negaria Cristo. Então, veja as palavras de Pedro, né? Ele nesse momento, infelizmente, ele se achou melhor do que os apóstolos, porque o próprio Salvador disse que todos se escandalizariam nele. E aí o Pedro, ele disse, mesmo que todos se escandalizem, ou seja, todos os outros se escandalizem, eu não me escandalizarei. Nesse momento, ele usou o braço da carne, colocando a sua confiança nele mesmo. E por isso ele acabou negando ali, caindo nesse erro. Tá bom? A gente tem que confiar em Deus, né? A partir do momento que a gente confia no braço da carne, ou fala, os outros podem cair, mas eu não. Isso é um orgulho, né? E aí a gente, na verdade, já caiu no orgulho, né? Antes de cair, já caiu. Na verdade, é isso, tá? É o que o apóstolo Paulo está citando aqui. O outro exemplo é lá em Lucas 18, versículo 11 e 12, quando aquele fariseu vai até o templo, né, orar, e ele diz com as palavras dele, estando de pé, orava na sinagoga, dizendo, dessa maneira, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então veja só, né? Ele se achando melhor do que as outras pessoas porque ele não cometia os mesmos erros do que as outras pessoas. Então isso também é um erro, né? De acordo aqui com o versículo 3 que nós estávamos lendo aqui em Gálatas 6, tá bom? Vou repetir o versículo 3. Porque se alguém supõe ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Uma pessoa confia em si mesmo ou que acha que é melhor do que a outra pessoa só porque aquele irmão seja um líder mesmo que está julgando uma casa, julgando não, ajudando o irmão a se reconciliar com Deus, né, por meio da liderança ali, ele não é melhor do que o outro irmão, ele tem que saber que ele também pode cair, tá bom? Todos nós estamos sujeitos a cair aqui. Mas, conforme o apóstolo Paulo falou, isso é um acidente na nossa vida, não pode ser algo constante na nossa vida. Se for algo constante, a gente está vivendo segundo a carne e não segundo o Espírito, né? Que eu vou compartilhar essa parte amanhã. Vamos aqui para o versículo 4, diz assim, ó. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não em outrem, né? Aqui o apóstolo Paulo ele está falando sobre para cada um fazer uma avaliação da sua própria vida, né? Se baseando em si mesmo, da sua fidelidade com Deus. Não é para você ficar se comparando com outras pessoas. É isso que ele está retratando aqui, né? A sua própria obra. E aí sim, ele fala de uma glória. E terá a glória só em si mesmo. Aqui, essa glória aqui, ela não é a jactância no sentido de se sentir orgulhoso é a que a pessoa vai ter gratidão em si, tá bom? Vai ter gratidão pelas bênçãos que recebe, por muitas coisas, tá bom? Mas essa glória aqui não é glória no sentido de jactância, de se achar melhor do que outras pessoas. Versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Bom, aqui eu achei interessante, né? Porque eu tenho que combinar esse versículo aqui com o versículo lá em cima. Lá em cima, qual foi o versículo? Que cada um deve ajudar a levar a carga um dos outros. Só que a carga aqui no versículo 5, ela é diferente da carga do outro versículo, né? Deixa eu ver se eu vejo o outro versículo aqui. Era o versículo 2, não era? Deixa eu ver aqui. Versículo 2, ó. Levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Essa carga aqui são os pesares, dores, dificuldades das outras pessoas. Então nós devemos ajudar ao próximo fazendo isso. Mas no 5 aqui, a carga já passa para outro nível, é outra coisa. Quer ver, ó? Porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui significa que cada um é responsável pela sua própria vida, né? Ou em outro sentido também, né, nas minhas próprias palavras, seria dizer assim, cada um cuida da sua própria vida. Não é para você se intrometer na vida do outro irmão. Mas não no sentido de cuidar como está lá no versículo 2, tá bom? Aqui o sentido por exemplo, fofoca. Por exemplo, você sabe de uma pessoa que está passando por uma dificuldade ali, está com algum problema assim de dignidade, né? A liderança está cuidando. Às vezes essa pessoa compartilhou com você e quis deixar só com você. E aí você pega e liga para outra pessoa e fala assim, ó, vou te contar algo, mas é só para você ficar orando, tá bom?
para ajudar o irmão ali, né? Aí você vai e compartilha com a pessoa para a pessoa ficar orando. Aí aquela pessoa também vai ligar para outra, ó, eu vou te contar uma coisa, mas é só para você ficar orando. Para orar nada, não tem que orar nada. Se aquilo é algo entre a pessoa e Deus, você não tem que ficar falando para as outras pessoas. Isso aí já passa por um nível de fofoca. Aí daqui a pouco toda a ala, toda a igreja está sabendo, né? E a pessoa está naquela situação constrangedora. Em vez de você ajudar, você vai estar atrapalhando, tá bom? Então temos que tomar cuidado com isso aí. Então essa carga que cada qual levará a sua própria carga, significa que cada um é responsável pela sua própria vida, né? Nós temos a responsabilidade de ajudar as outras pessoas, mas cada um é responsável pela sua própria vida, tá bom? Vamos lá aqui para o versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instituiu. Bom, aquele que é instruído na palavra é repartir os seus bens, repartir as suas bênçãos com quem, né? Com Deus. Aquilo que Deus me deu, eu devo compartilhar. É porque todos os dons foi Deus que me deu, então eu devo compartilhar em favor das outras pessoas, tá bom? É assim que eu vejo esse versículo 6 aqui. Versículo 6. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Aqui quando diz não erreis, né, Deus não se deixe escarnecer, significa que Deus não deixa zombar dele, tá bom? Então esse não erreis aqui não significa que você não vai errar, significa você errar planejadamente. Você planeja fazer algo, você está vivendo naquele caminho e não muda. Isso é de propósito, entende? Isso você está testando a Deus, você está escarnecendo de Deus. Você faz essas coisas, vai lá no domingo, toma o sacramento, né? E veja bem, aí já não é legal, porque isso é escarnecer de Deus. Então, errar com propósito, errando planejadamente, é isso que ele está falando. Então, por isso que ele fala, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, ele está falando do erro, não o erro do versículo 1, que é um erro acidental, né? Um erro que foi surpreendido, tá bom? Isso pode acontecer na vida de qualquer um, mas viver no erro ali, aí já é escarnecer do Senhor aqui, tá bom? Versículo 8. Porque o que semeia a sua carne, eu não tinha terminado o 7, né? Eu terminei só de escarnecer aqui. Porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Bom, ele fala sobre o arbítrio de nós escolhermos, mas também fala que nós não temos de direito de escolher o que a gente vai colher. Se você semeou algo, você vai colher aquilo, né? Então, é isso que se trata aqui. Bom, versículo 9. E não vos canseis de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e o que houvermos, se não houvermos desfalecido. Então, aqui ele fala, não cansamos de fazer o bem, porque a todo tempo ceifaremos. Ele está falando, quando nós devemos fazer o bem? Sempre. A gente sempre vai colher, mas no tempo do Senhor, que é o que fala aqui, né? E quando nós vamos colher essa coisa? Se não houver desfalecido. Esse não houver desfalecido significa se perseverarmos até o fim. Aqui no caso é colher a vida eterna, né? Guardar os mandamentos mediante a expiação de Jesus Cristo, a gente então vai ter a vida eterna, tá bom? Então por isso que ele fala até o fim aqui, ou seja, não havendo desfalecido, ou seja, desistido, deveremos perseverar até o fim, fazendo o bem sempre, né? Sempre na nossa vida ali, tá bom? Versículo 10. De sorte que enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui essa parte fala que quando nós devemos fazer o bem? Sempre que temos tempo, devemos fazer o bem, né? E aí ele coloca uma ênfase aqui, o apóstolo Paulo, ele fala principalmente, né? A tradução que eu gosto fala aos domésticos da fé, aqueles que são da casa da fé, né? Aqui nessa escritura está escrito aqui aos da família da fé, que também é uma tradução muito boa, tá bom? Então ele fala que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente, o apóstolo Paulo fala, aos da fé, né? Devemos nos ajudar uns aos outros, tá bom? Então
É isso que significa aqui, né? Também não faz muito sentido você, quando o seu irmão está precisando de ajuda, você não ajuda, mas ajuda os de fora, né? É equivalente eu pegar e querer ajudar as pessoas da igreja, mas não ajudar a minha própria família, minha esposa, minha filha. Então não faz sentido. É como é dito, né, na própria escritura. Esse negou a fé, porque não está cuidando da família. Então o mesmo vale para a igreja, os da família da fé, como ele está colocando aqui. Se eu não cuido da família da fé, né, aí eu vou cuidar dos outros, né? Então ele fala, não, devemos cuidar de todos, mas principalmente dos da família da fé. Então ele dá uma ênfase aqui. Bom, o tempo já correu aqui, nós chegou só no versículo 10 aqui, tá bom? Bom, amanhã eu vejo o que eu vou compartilhar com vocês. Aqui tem muito ensinamento ainda nesse capítulo. Eu compartilho essa mensagem também às 5h20 da manhã, de segunda, né, feira até sábado, todos os dias, né, de segunda a sábado, das 5h20 da manhã até as 6 da manhã. São 40 minutos de mensagem. Aí eu tenho um tempo a mais para estar explicando, tá bom? E aí eu vou compartilhar essas mensagens aqui. Mas aqui no YouTube, 20 minutos já é bastante coisa aí. Então, peço sempre que você reserve aí 20 minutos para nós estudarmos diariamente juntos, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.